Bom dia, amados. Retornando à nossa lição de escola dominical, a nossa revista Encontros Marcantes com o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos encerrado já as nossas gravações a respeito da mesma. Estamos aqui dando os conceitos finais, os valores finais aí para encerrarmos essa revista para o próximo mês. Já devemos ter uma nova revista, estamos nos preparando para isso, para providenciarmos um novo material que deve nos conduzir aqui na escola dominical, na sala dos adultos. Hoje, propriamente, nós queremos falar um pouco a respeito do despertamento espiritual. Esse encontro com Jesus nos desperta para vivermos uma vida em Cristo. A lição de número 8, temos aqui na introdução alguns valores importantíssimos para a nossa caminhada. Na lição de número 8, nós nos lembramos que é o texto de João capítulo 14, quando Jesus Cristo está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Eles estão amedrontados, Jesus Cristo há de os deixar e agora eles têm que caminhar sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Logo depois terá a sua crucificação e a sua morte. A introdução nos fala a respeito de um mundo em que vivemos. O cristianismo anda na contramão do pós-modernismo, que prega um pluralismo relativista, onde não existe verdade absoluta. Por isso, tanto faz o caminho que você escolhe. Fique com qualquer um, só não diga que você descobriu a verdade. Então, o conceito aqui é um conceito que está imperando dentro do nosso tempo. Já há algum tempo já temos essa leitura de uma caminhada, segundo a nossa introdução, uma caminhada politicamente correta, onde a gente negocia a verdade, deixa que a verdade se torne uma relatividade com respeito à nossa vida espiritual, à nossa caminhada com Cristo Jesus. E o texto de João 14, ele fala a respeito dessas verdades essenciais, e o próprio Senhor Jesus Cristo ali se define como o caminho, a verdade e a vida. E deixa claro para nós que é impossível chegarmos até Deus se não for através dele mesmo, Senhor Jesus Cristo. É uma cena de grande tristeza, porque ele está comunicando aos discípulos que ele vai os deixar, vai morrer, e depois será assunto aos céus na sua ressurreição. Então, a ideia central aqui é que há uma crise de fé. Aquele que estava caminhando junto agora, esse encontro marcante que esses homens de Deus tiveram com Jesus, agora vai ter seu final, pelo menos dentro do conceito terreno. E isso traz uma grande dificuldade para a caminhada desses discípulos. O Senhor Jesus Cristo, já vimos na lição passada, é aquele que nos deu vida. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Esse encontro marcante com Jesus nos dá uma nova vida, uma vida que não tínhamos antes. Nós passamos a viver uma vida no Espírito, uma vida espiritual, através dessa relação que temos com Jesus. Isso nós vimos no capítulo 2 do texto de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios. Isso ficou bem claro para nós na lição anterior. Hoje você vira a página e aí você vai ver aí no capítulo 5, o verso de número 14 e seguintes, a gente vai ver essa caminhada, essa vida. Esse encontro marcante com Jesus Cristo produz uma vida, e aqui é uma vida de despertamento. Vejam só, capítulo 5, verso 14 seguintes. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus.
Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, que tem sido instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos dar entendimento e compreensão da verdade, assim como o Senhor tem nos passado o entendimento para que vivamos debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado porque esta verdade não é relativizada em nossos corações. Temos a ti como o único bem maior para a nossa vida espiritual. Não dependemos de nada e de ninguém, somente do Senhor, na salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Assim, Senhor, nos abençoa, nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Queridos, desperta, ó tu que dormes. É um convite que Paulo deixa claro à igreja de Éfeso, que eles já vivem em Cristo Jesus, vocês já não estão mortos espiritualmente, ele vos deu vida estando vós mortos, vocês já não estão mortos espiritualmente, agora precisamos de despertamento. A caminhada cristã, ela é segura em Cristo Jesus, e nessa caminhada nós precisamos estar bem relacionados, andando com Jesus Cristo de uma forma marcante, ou seja, de uma forma singular. Não podemos permitir que essa caminhada se torne uma caminhada vã, desnecessária e até simplesmente por um ato religioso, no sentido de que eu cumpro algumas regras de uma religiosidade. E aqui o chamado é para o despertamento. O texto fala a respeito entre aquilo que é feito nas luzes e nas trevas, aquilo que é fruto da ação de Deus e aquilo que é fruto da ação sem Deus. E esse texto vai falando sequencialmente da necessidade. Agora nós nascemos de novo, nós vivemos espiritualmente, mas é tão necessário que a gente não se envolva demais ou propriamente não se dedique demais àquilo que está fora dos parâmetros da verdade. E ele vai deixando isso claro porque a gente acaba perdendo o rumo nessa caminhada. E quando a gente perde o rumo, é necessário que a manifestação da luz, da presença de Cristo Jesus nos busque. Nós despertamos e levantamos de entre os mortos. Ele não está falando de uma nova conversão, ele está falando de um rumo na nossa caminhada espiritual. Desperta, ó tu que dormes, e veja só, não é o despertamento de um sono, é o despertamento de uma morte. Levanta de entre os mortos. Então a imagem é de como se estivéssemos dormindo dentro de um cemitério, né? Estamos ali espiritualmente congelados, né? Perdemos a nossa vitalidade espiritual. E a única forma disso mudar o nosso destino, levantarmos de entre os mortos e Cristo Jesus nos iluminar, e ele deixa claro aqui no verso 18, é enchei-vos do Espírito. E aqui é o Espírito Santo de Deus, a ação de Deus em nossos corações e em nossa vida, tirando de nós todo discurso que nos leva para distante da verdade.
Então, o conceito aqui mais importante é você entender que você vive num mundo que tem vários conceitos, várias filosofias, várias ideologias que contaminam a nossa pregação, que contaminam o nosso discurso espiritual, que contaminam o nosso entendimento. E passo a passo, nós somos levados ao cemitério da espiritualidade e ali precisamos de uma intervenção do Espírito Santo de Deus, nos trazendo novamente para uma vida de despertamento, para estarmos acordados, com os nossos olhos espirituais abertos, vivendo plenamente a verdade. O que isso nos dá? Esse iluminar de Cristo Jesus. Verso de número 5, ele nos dará prudência no andar, a capacidade de evitarmos perigo, a sensatez, o agir com paciência, com ponderação, a prudência no andar. Depois de despertarmos espiritualmente, levantarmos de entre os mortos, sermos iluminados por Cristo Jesus, agora nós temos uma caminhada de prudência. Esse cuidado em evitar perigos, não é? Nós não precisamos de uma vida perigosa, nós precisamos de uma vida centrada na pessoa de Cristo Jesus. A nossa vida espiritual está sempre sofrendo ataques, né? Com discursos, com belas palavras, com entendimentos vários a respeito da verdade, com discursos relativistas. Veja bem, isso não é bem assim, cuidado. E a verdade ela é clara, ela é objetiva, ela fala diretamente aos nossos corações, ela estabelece valores. Segundo lugar, ele fala que nos dá, no verso de número 5, sabedoria no viver, a capacidade de fazer escolhas certas. E veja que essa sabedoria não é um discurso acadêmico, essa sabedoria é uma intervenção de Deus, é uma sabedoria que vem do alto, que tira a nossa leitura neófita, e tira a nossa leitura superficial e nos dá capacidade de fazer a leitura dos olhos sábios da presença de Deus em nossos corações, em nossa vida e na vida da igreja. Sabedoria para viver nos dá capacidade de enfrentarmos todo discurso relativista. Aquilo que está posto para nós como mais importante será sempre o mais importante. Ainda nos dá a capacidade de aproveitar o nosso tempo nesses dias difíceis que estamos vivendo. O relógio coloca para nós uma leitura objetiva do tempo, mas a hora certa é a hora de Deus. Remir o tempo é saber exatamente a hora de Deus para nós aproveitarmos o tempo nessa caminhada aqui na Terra. O encontro que tivemos com Jesus Cristo já nos deu uma nova vida, uma nova caminhada. Agora temos nessa vida e nessa caminhada a investida do mal, o curso do mundo, da ação de Satanás e das inclinações da nossa carne. Esse despertamento, esta iluminação de Cristo, ela tem que ser feita de forma diária. Acordei hoje, Senhor Jesus, ilumina a minha mente, o meu coração, a minha capacidade de leitura, dá-me sabedoria e o Espírito Santo de Deus nos dá essa caminhada. Sensatez na nossa procura, verso 17 vai dizer: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Essa leitura aqui para nós nos dá toda a capacidade de discernirmos o tempo e remirmos esse tempo realizando efetivamente a vontade de Deus.
estando sendo produtivos naquilo que Deus realmente espera que produzamos. Essa é a capacidade de otimizarmos nossa vida espiritual. Ele diz: procurai compreender qual é a vontade de Deus. Como é que isso é possível, pastor? Como é que a gente caminha nessa direção? E a história não muda. O despertamento espiritual e o encher do Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo. O verso de número 19 vai nos delinear o que é agir e viver no enchimento, sendo enchido pelo Espírito Santo de Deus. Verso de número 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. Queridos, essa é a liturgia de vida daqueles que são enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Há uma liturgia de vida para aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus Cristo, que foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, e isto marcou as suas vidas. E essa liturgia de vida está cheia de louvor e adoração, está cheia de hinos e de cânticos, está cheia de gratidão. Gratidão ao Deus que tudo fez por nós, na sua misericórdia e na sua graça. A conclusão desse parágrafo aqui vai falar que isso tudo vai redundar em uma sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A igreja, povo de Deus, vai saber exatamente quando e onde caminhar em submissão àqueles que estão ao seu redor, vendo a necessidade daqueles que estão próximos de si. O temor de Deus vai nos trazer para dentro da igreja com olhos espirituais para vermos a necessidade e a carência de todos os irmãos em Cristo. E quando sairmos para o mundo afora, teremos a capacidade de levarmos essa mensagem transformadora, esse encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. Teremos relacionamentos sadios, santificados, cheios do Espírito Santo de Deus. Em contrapartida a toda leitura doentia a respeito da caminhada com Cristo Jesus. Nós não podemos e não devemos transformar a vida cristã em algo doentio, em algo que é feito com base nas minhas leituras, sem Cristo Jesus, sem a intervenção do Espírito Santo, sem a iluminação do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos agradecendo a Deus aqui pelo tempo que Deus nos deu com a nossa revista. Com certeza foi um tempo marcante, aprendemos muitas coisas com os encontros que Jesus Cristo teve e que nós nos assemelhamos a essa caminhada de encontros com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa escola dominical. Retornamos semana que vem, dando início a uma nova caminhada, uma nova série de estudos da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.